vocês vão reparar que tudo que eu falar aqui tem a ver com a apostila? Tem a ver com a apostila. Tem muito a ver. A apostila é mais ou menos complementar. Tá certo? É complementar. Então, não precisa olhar para a apostila. A gente vai bater um papo aqui. Vou passar algumas coisas para vocês, tá certo? Vou dar alguns exemplos, vou pedir, inclusive, a ajuda da Silvia aí para alguns exemplos, tá certo? Se o Walter estivesse aqui, infelizmente não pode estar, mas eu pediria até para ele fazer exemplo. Vou usar, não sei se eu vou usar a Silvia, mas tudo bem. Bom, vou falar hoje sobre feedbacks. Então, a palavra feedback, ela está muito em voga hoje em dia. Ela é muito em voga no mercado de trabalho. A gente ouve falar muito dessa palavra no mercado de trabalho. Mas será que realmente a gente entende o que é feedback? Algum de vocês pode dizer para mim o que seria um feedback? Silvana, o que seria um feedback, Silvana? Prestar atenção no que a pessoa fala para poder responder corretamente. Certo. Mas tudo bem, vamos lá. O que você acha que é feedback, Adriana? Eu vou fazer uma pergunta e você me responder de volta. Você dá uma resposta do que eu te fazer. Beleza. Tudo isso é feedback. Só que nessa aula de hoje, a gente vai tratar de feedback na empresa. Dentro de uma empresa. E dentro da empresa, o feedback, por exemplo, não é dar palpite. Feedback não é falar mal, nem elogiar. O feedback não é dar bronca. O feedback dentro de uma empresa, ele é um processo, ou seja, é uma comunicação que objetiva promover o crescimento das pessoas, dos funcionários. E que aparece em muitos contextos dentro da empresa. Tudo que eu falo agora vai ser dentro da empresa. Na apostila está genérico. Tá certo? Mas a gente vai conversar agora, bater um papo sobre aquilo como se estivéssemos dentro de uma empresa. Então, o feedback, vou repetir, é o processo de dar retorno sobre algum trabalho realizado. E o feedback, ele tem a intenção de impulsionar uma mudança para melhor do funcionário. Fazer com que o funcionário trabalhe de maneira correta dentro das normas da empresa. Na empresa, os feedbacks eles são fundamentais. Para quê? Para ajudar colaboradores a crescerem profissionalmente, a elevar o padrão das tarefas e, principalmente, elevar o padrão de qualidade do serviço. Então, essa comunicação ela deve ser realizada de forma, digamos assim, assertiva. Assertiva, mas com cuidado. O que é assertividade? O que é ser assertivo, pessoal? Quem disse para mim o que é assertivo? Eu acabei de falar para vocês que a comunicação, essa comunicação, esse feedback, ele tem que ser realizado de forma assertiva. O que é você ser assertivo? Alguém pode dizer para mim? Vou dizer. A ser assertivo é ser firme, é ser direto, sem sentir ou até mesmo causar constrangimentos, tá certo? Você não pode, sendo assertivo, sentir-se constrangido ou causar constrangimentos da outra pessoa. Isso é ser assertivo. E é bom lembrar que o feedback é uma medida, inclusive, dentro da empresa, educativa. E, principalmente, não pode ter a intenção de punir o funcionário. Por exemplo, eu vou te explicar para vocês mais tarde. Nós temos o feedback positivo, por exemplo, que ele valida o comportamento, que ele incentiva a continuidade de determinado comportamento. Isso não só na empresa, particularmente, pessoalmente também falando. E tem o feedback negativo. Feedback negativo, que ele reconhece o esforço do funcionário, mas justamente estimula a mudança de comportamento para melhorar a qualidade,
para a pessoa fazer a tarefa de forma mais rápida, mais assertiva e assim por diante. Existem vários tipos, ou melhor dizendo, existem diversas maneiras de você dar um feedback a um colaborador, a um funcionário. Então, é por isso que nos testes de empresa, nos testes de seleção de pessoal das empresas, as pessoas também perguntam e testam esse poder de dar esse retorno para os candidatos a determinado cargo. E isso faz com que o profissional, não só o chefe, o coordenador, o supervisor, mas também o próprio profissional aproveite muito isso. Como eu disse para vocês, nós temos o feedback positivo. E eu já falei para vocês que a principal função desse feedback é ressaltar os pontos positivos do colaborador. A sua eficácia, o bom comportamento diante do cliente, diante dos funcionários, diante de acontecimentos, diante de contingências, e principalmente atingimento de objetivos, assim por diante. E esse reconhecimento, ele é muito importante para que o funcionário se sinta mais motivado, se sinta motivado a sempre oferecer o seu melhor para a empresa e comece efetivamente a vestir a camisa da empresa. Por outro lado, e não é bem por outro lado, tá? Existe o feedback negativo. Pode até parecer meio incômodo a gente falar assim, feedback negativo. Mas esse feedback negativo, ele tem um peso muito importante na vida do funcionário. Quando o profissional não está atuando de acordo com as normas da empresa, não está atuando de acordo com os objetivos, não está dando aquele nível de qualidade necessário, ou quando o seu desempenho, por exemplo, não está satisfatório, é essencial que o coordenador, que o gerente, que o supervisor converse com ele. Então, o grande objetivo desse tipo de feedback é ajudar o funcionário a crescer dentro da empresa, a crescer dentro da função, a se aprimorar dentro da função que ele exerce na empresa. Por exemplo, de maneira eficaz, atingindo os objetivos. Existe outro tipo de feedback, que é o feedback que a gente chama construtivo. Eu digo mais feedback não construtivo, eu digo mais feedback corretivo do que construtivo. Esse feedback, a função dele, ela mescla entre o feedback positivo e negativo. Tanto é que também pode ser conhecido como uma correção controlada. Por quê? Porque ele vem acompanhado, inclusive, de uma solução para resolver determinado problema de comportamento do funcionário dentro da empresa. Eu vou dar um exemplo para você de um feedback positivo e negativo. Teve uma época que quando eu comecei a trabalhar, eu era digitalizador de cheques do Banco Mercantil de São Paulo, isso em 1977. A Silvinha não era nascida, né, Silvinha? Nem a Silvana, né, Silvana? Então, o que acontecia? Os digitadores, o digitalizador, que a gente pegava o cheque, no cheque tem um caractere que chama caractere CMC7, que é um caractere magnético. A gente pegava o cheque, olhava o valor, digitava o valor e botava o cheque no escaminho, o cheque ia para lá. Aí digitava o valor, aí digitava o valor, assim, sem parar, o mais rápido possível, o mais rápido possível. Aí tinha gente que, pô, o cara digitava rápido pra caramba. Ele atendia todas as expectativas, o cara era excelente digitador, digitava rápido, mas errava muito. Então, para esse tipo de funcionário, né, que ele atende, por exemplo, a produção necessária, a mínima necessária, mas erra muito. Ele até supera essa produção, mas erra muito. Qual seria o feedback que a gente poderia dar para ele? Por exemplo, Simone, que feedback se daria para uma pessoa dessa? Ele atende as expectativas, ele é rápido para caramba, ele atinge as metas, mas erra muito. Você concorda que ele está certo e, ao mesmo tempo, errado? Entendeu? Então, nesse caso específico, o que eu teria que falar para a pessoa? Olha, é o seguinte, parabéns, você está atingindo seus objetivos, mas
de alguma forma, por você estar indo muito rápido, o que você deve fazer? Vai um pouquinho mais devagar, porque você está errando muito. E não se preocupa, aí vem aquela história, a partir da argumentação que eu vou explicar mais tarde para vocês. Pô, não adianta, tudo bem, que você está aqui do lado, aqui tem um japonês, que o cara faz 20 mil cheques por minuto, e tem um baiano, que faz 10 cheques por minuto. Faz uma média entre os dois. Não tenta se suplantar, superar dessa forma, porque você acaba errando. Mas, olha, obrigado, você realmente está atingindo as metas, mas tenta melhorar um pouquinho a qualidade. Então, ele é um feedback corretivo. Ele é um positivo e, ao mesmo tempo, um negativo. Deu para compreender esse tipo de feedback dentro da empresa? Sim, é porque às vezes também tem muita pressão, né? Professor, de superiores, de supervisores, né? Mas Cobrando o tempo todo, exatamente, né? exatamente. A gente vai chegar lá, tem razão, Simone, está certíssima, Simone. A gente vai chegar lá. Então, como fazer um feedback de maneira adequada? Né? Então, importante que a gente tem que salientar que o feedback ele tem que ser feito com muita frequência, não tem jeito. Você dentro de uma empresa, sendo um supervisor, um coordenador, um gerente, a ação de dar feedback tem que ser feita com frequência. Ou seja, por exemplo, quando termina um projeto, quando termina um trabalho, quando, de repente, terminou o trabalho e você perceber que um colaborador está, por exemplo, meio destoando da equipe de maneira positiva ou negativa, ou sempre quando houver necessidade, você tem que oferecer o feedback para essa pessoa. Você sempre tem que responder às ações positivas ou negativas dessa pessoa. E veja bem, o feedback, como está na nossa apostila, tem muito a ver com comunicação. Então, o feedback, então, ele deve ser uma comunicação bem clara. Tem que ser objetiva e uma comunicação concisa. Por isso, num feedback, a gente nunca pode remediar, a gente nunca pode dar voltas, ficar enrolando. A gente tem que falar com firmeza, dar feedback com firmeza ao funcionário. Mas também, como a gente vai ver mais tarde na nosso curso de comunicação, você tem que escutar o que o funcionário tem a dizer. E, principalmente, antes de você dar o feedback, você tem que bolar uma argumentação bem lógica para que o funcionário consiga compreender, que ele consiga assimilar o que está recebendo de você em relação ao feedback. Outro ponto importante que a gente tem que se preocupar com o feedback é a empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Essa é a maneira mais fácil de você dar um feedback. No exemplo lá dos ditadores, a Simone deu um exemplo de empatia. Olha, a pessoa lá digitou, mas está errando muito. Ela está atingindo a meta, mas está errando muito. Mas por quê? Você tem que se colocar, peraí, ela está sendo forçada, ela tem um papelzinho lá que todo mundo tem que atingir, sei lá, 1000 cheques por minuto, 600 cheques por minuto. Então, a pessoa fica com isso na cabeça e ela vai lá, vai tentar fazer o máximo possível e começa a errar. Isso é se colocar no lugar da pessoa. Na medida que você compreende isso, aí sim, monta a tua argumentação e vá conversar com o funcionário sobre o que está de errado ou o que está certo em relação às tarefas dele. Por isso, a gente tem que procurar a compreensão, até mesmo para quê? Para garantir que os resultados desse feedback sejam positivos na conversa. Se a pessoa for conversar com aquele digitador e não levar em conta aquilo que a Simone acabou de falar, o digitador fala, pô, o cara tá reclamando, ele vê como uma reclamação, ele não vê como uma coisa positiva. Por quê? Como a Simone disse, o cara está pressionado. Tem um supervisor lá reclamando com ele, falando para ele, vamos lá, vamos rápido, pessoal, vamos lá. Ele olha para o lado aqui, tem um japonês fazendo 20 mil cheques. Olha para o lado aqui, tem um baiano que faz 80 cheques e está ganhando o mesmo valor, o mesmo salário. Isso tudo é pressão. Outra coisa importante é o local onde você tem que dar o feedback, o horário e quando você tem que dar esse feedback.
Imagine lá o digitador digitando, aí, de repente, no meio da digitação dele, você para o que ele está fazendo e começa a dar o feedback para ele. Não dá. O local onde o feedback é dado, ele interfere bastante no seu resultado. Você parou a atividade do cara, depois que você deu o feedback, o cara voltar a trabalhar, aí ele vai ficar que nem uma vaca louca tentando alcançar todos os cheques que ele deixou de digitar por conta de escutar você. E não vai te escutar, porque ele está preocupado com o quê? Em produzir. Então, a gente tem que dar, por exemplo, no feedback, tem que dar preferência, por exemplo, uma sala separada, onde você possa conversar com o colaborador sem a interferência de outras pessoas ou de outras atividades. É fundamental para garantir que a conversa seja mais inclusiva e mais aberta. E, principalmente, dar o feedback negativo para um funcionário perto de outros funcionários, você expõe a pessoa às outras pessoas. Você tem um sentimento. Lembra do sentimento? Você tem um objetivo. Todo mundo tem um objetivo quando se comunica. Mas a pessoa pode receber errado. A pessoa pode até compreender e receber corretamente o feedback, mas os colegas talvez não recebam. E comecem, por exemplo, pegando o pé do colega que recebeu o feedback. Perfeito? Outra coisa também, existe um negócio chamado inteligência emocional. Já ouviram falar? Alguém já pode me dizer, por exemplo, sabe o que é inteligência emocional? Silvia, sabe o que seria? Você poderia explicar o que é inteligência emocional? Acho que é quando a pessoa consegue separar, né, o lado profissional do lado pessoal. Não. Sim, faz parte da inteligência. Do lado da psicologia, eu posso dizer que inteligência emocional é a capacidade que a pessoa tem de identificar e lidar com as emoções e sentimentos das pessoas. Consegue lidar de maneira adequada com as emoções e sentimentos de outras pessoas, de outros indivíduos. Um exemplo, por exemplo, é a pessoa que consegue terminar, por exemplo, como a Silvia falou, vou dar um exemplo. Ela consegue terminar as suas tarefas e atingir as suas metas de maneira boa, com qualidade, mesmo se sentindo triste, ansiosa, chateada, nervosa, preocupada ao longo do dia do seu trabalho. Isso é inteligência artificial. Então, a inteligência emocional tem que fazer parte também do gestor. E é muito importante. Por exemplo, se o gestor for agressivo, explosivo, estabelecer um monólogo, que seria isso? Mais tarde a gente vai ver essa parte de monólogo. Não deixar a pessoa, só falar, não deixar a pessoa argumentar. E, principalmente, esse tipo de inteligência emocional errada faz com que o gerente ele cometa um ato que a gente chama de como é que fala? Assédio moral. Já ouviram falar de assédio moral? O cara, às vezes, está pensando que está dando feedback para o funcionário, mas não, ele está assediando moralmente o funcionário. Então, toda vez que você vai dar um feedback para alguém, para um funcionário, você tem que parar um momento, aí fica calmo, e aí sim, depois que você estiver calmo, você estabelece o contato. O exemplo dos digitadores que eu posso dar é o seguinte: quando, de repente, está lá todo mundo digitando, aí a diretoria chega para o gerente dos digitadores e fala assim: olha, a tua produção está boa, mas está todo mundo errando. Aí você fica pé da vida e quer matar o cara. Vai lá e escroteia com ele, briga com o cara, dá bronca no cara. Isso é errado. Você tem que se acalmar, tá? E depois dar o feedback, depois que você estiver calmo, argumentando, criando argumentações válidas, sabendo ouvir e assim por diante. Principalmente é o seguinte: existem dois tipos de feedback em termos do público. Existe o feedback individual e o feedback em grupo. Eu, particularmente, acho o feedback individual mais vantajoso. Né? O individual ele é muito importante. Por que isso? Porque cada pessoa, vamos dizer que nós temos aqui 7 pessoas, e eu vou dar um feedback para 7. O ideal é que dê feedback para cada um de vocês. Porque as pessoas elas têm necessidades
têm demandas diferentes. E as pessoas não erram da mesma forma. Elas não erram na mesma coisa. Isso, pelo menos, na maioria das vezes. Então, essa conversa individual, ela é necessária, já que, dessa forma, o gestor ele pode acompanhar mais de perto cada um de seus funcionários. O desenvolvimento de cada um dos seus funcionários depois de cada um dos feedbacks. Mas isso exige muito trabalho, muito controle. O gerente ganha o salário alto não é por brincadeira, não, porque ele tem determinadas atividades que levam muito tempo. Uma dessas atividades é exatamente o controle de cada um dos seus funcionários. Anotar, se preocupar, avaliar, trabalhar, tudo com vistas a fazer com que a equipe tenha um desempenho perfeito. O objetivo é a perfeição. No caso do feedback coletivo, ele se diferencia, feedback coletivo, ele se diferencia principalmente, por quê? Porque ao invés de ele ser dado por uma pessoa individualmente, ele é dado por um grupo. Mas acontece que o feedback coletivo, a equipe tem que estar muito bem alinhada. Se houver uma maçã podre na equipe, o teu feedback coletivo vai por água abaixo. Que aí começam aquelas conversinhas paralelas depois do feedback. Aconteceu alguma vez com vocês esse tipo de coisa? Para mim já aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. Para isso, a equipe tem que estar alinhada e, principalmente, ela tem que estar atuando no mesmo trabalho, no mesmo projeto. Aí sim, com a equipe alinhada, trabalhando no mesmo projeto, você pode criar um ambiente onde haja o quê? As trocas de percepções e, principalmente, uma reflexão sobre o que pode ser mudado. No feedback coletivo, você consegue corrigir, não necessariamente... Você dá um feedback coletivo não para tentar corrigir individualmente, mas principalmente para corrigir o todo. E o feedback e o retorno que você recebe dos funcionários pode até mesmo, pode inclusive alterar o quê? Alterar a rotina de trabalho. Você pode mudar toda a parte de rotina de trabalho para poder resolver determinado problema, determinada questão que esteja acontecendo, por exemplo, com a equipe. Mas eu repito, para mim, Luiz Cláudio, a conversa individual, para mim, é muito mais proveitosa. Só para finalizar, rapidamente, quais são as vantagens de um feedback dentro de uma empresa? Alguém poderia me dizer, cita alguém aí uma vantagem de feedback, dando feedback dentro de uma empresa, por tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Diz aí, Adriana, o que acontece dentro da empresa quando você dá o feedback corretamente, seguindo tudo que eu passei para vocês? O desempenho, né, aumenta, né, das pessoas e tem o trabalho flui mais. Um dos exemplos que eu vou dar aqui para você é melhoria na qualidade do trabalho. O feedback, ele possibilita que a pessoa, que o profissional entenda quais os aspectos positivos do trabalho que ele realizou e em que é preciso que em que ele precisa melhorar, em que ele precisa modificar as suas estratégias, o seu comportamento, para que o seu trabalho continue a ser desenvolvido e até mesmo melhor em nível de qualidade. Esse retorno, ele ajuda o grupo, a ajustar, por exemplo, o que é produzido às normas, ao padrão exigido pela empresa, principalmente em nível de qualidade. Por exemplo, quando você faz apontamentos na sua equipe, o que seria fazer apontamentos na sua equipe? Quando você reúne a equipe e diz para ela efetivamente os pontos que tem que ser melhorado, os pontos que estão bons, né? Essa equipe, ela começa a se nortear, ela começa a ter mais referências e ela pode, sim, desempenhar melhor as suas atividades. Consequentemente, como a Adriana falou, ela aumenta o quê? A produtividade, o nível de qualidade. Isso por quê? Porque os funcionários, eles vão estar, cada vez que você dá um feedback e o funcionário recebe e ajusta o seu padrão de trabalho, eles se sentem mais capacitados para desempenhar suas atividades.
Outra coisa que a Adriana também, não sei se a Adriana citou, mas eu acho que ela citou, é o aumento da motivação. Imagina o seguinte, você está no seu emprego. Essa parte do aumento de motivação, eu já dei um exemplo no ano passado que eu vou repetir agora. Você está no emprego, você está se esforçando pra caramba, buscando fazer o seu melhor. Está fazendo, está trabalhando, está suando, dando sangue, e nunca recebe um único retorno de ninguém, de uma pessoa, nenhum chefe. Nem um comentário, nem um elogio, nem uma crítica, nada. Imagine se imagina fazendo um trabalho numa empresa, fazendo o seu trabalho, se matando para fazer o trabalho, e ninguém dá um único feedback para você. Como é que você se sente? Se sente motivado ou desmotivado? Desmotivado. Super Desmotivado. desmotivado. O feedback é uma forma de mostrar para a pessoa, para o empregado, para o profissional, que o trabalho dele foi avaliado, olharam pelo trabalho. Que há coisas dentro do que ele fez que estão boas, outras coisas que precisam melhorar. Se ele está fazendo certo ou está fazendo errado. Isso impede que isso faz com que o colaborador haja de forma a continuar se empenhando. E não só continuar se empenhando, ele se empenha também tentando melhorar o seu desempenho. Eu dei um exemplo no ano passado sobre isso. Um funcionário de uma empresa, ele passou, eu não lembro nem quantos anos, passou lá 4 anos trabalhando, desenvolvendo um relatório contábil, passando para a diretoria. Todo mês ele passava um relatório contábil para a diretoria. Todo mês ele fazia isso. Aí o que aconteceu? Ele achava que ele sabia fazer o relatório, beleza, é um relatório contábil. Ele achava que era maravilhoso o relatório que ele fazia. Nunca ninguém deu um feedback para ele. Aí o que ele fez? Ele botou no currículo dele que ele sabia fazer o relatório contábil, mandou o currículo, foi para uma outra empresa trabalhar. Só que o coordenador dele, o gerente dele da outra empresa, era um contabilista. Aí ele pediu, você sabe fazer esse relatório? Então faz o relatório para mim aí. Faz esse relatório. Aí ele fez o relatório. Quando o chefe dele olhou, isso aqui nunca foi um DRA. Isso aqui nunca foi um demonstrativo. Isso aqui está totalmente errado. Foi demitido. Entendeu? Então, o feedback serve para isso também, para a pessoa saber se ela está fazendo certo. Porque ela fica pensando que está fazendo algo certo, está sendo produtivo, mas não está. Não está sendo produtivo. Outra coisa que acontece também é a melhoria da comunicação. Um dos benefícios do feedback é que ele dá abertura para a sua equipe dialogar com você. Se você dá um retorno sobre os resultados para a sua equipe, você tem, com isso, a chance de ouvir os colaboradores. E também, ouvindo os colaboradores, você tem as condições de identificar problemas, por exemplo, dentro da própria rotina. E problemas que você nem imaginava que existissem. Por exemplo, pensa em uma reunião, por exemplo, onde o gerente explica para os profissionais, para os funcionários deles, que as planilhas desenvolvidas ficaram desorganizadas, tá? Ele fez as planilhas, falando em Excel, né? Olha, pessoal, as planilhas que vocês estão me passando aqui estão totalmente desorganizadas. Não está prestando para nada, está muito difícil de ler. A equipe pode até aceitar a opinião do cara, mas também a equipe pode informar o gestor que o outro departamento tem enviado os dados para fazer a planilha na última hora. O pessoal, por exemplo, não tem nem 3 horas para desenvolver uma planilha complexa. E o que acontece quando você não tem tempo para desenvolver um trabalho? Dificulta a realização e, consequentemente, ocorrem os erros. Aí você, com esse feedback, a tua equipe te informa e você tem que corrigir o quê? Rotinas, inclusive, do departamento. Aí, conforme você vai exercitando isso, todos começam a poder conversar e procurar formas de dar um tempo razoável, por exemplo, no caso da planilha, para que a equipe desenvolva as planilhas. O feedback, nesse contexto que eu acabei de falar para vocês, ele abriu portas para que a equipe consiga dialogar e buscar soluções em conjunto com a gerência. Outro é a aprendizagem mútua.
Essa aprendizagem mútua me lembra uma frase que eu sempre digo. Pessoal, nada melhor para aprender do que ensinar. Você sabia disso? Eu aprendo mais do que vocês. Dar o feedback é um aprendizado da mesma forma que receber um feedback também é um aprendizado. Mas, principalmente, é preciso avaliar os resultados. Você precisa desenvolver. É um resuminho, vou tentar fazer um resuminho do que eu falei para vocês até hoje. Ó. É preciso avaliar os resultados. Você precisa desenvolver argumentos sólidos. Para que esses argumentos? Para você fundamentar as críticas positivas ou as críticas negativas. Você precisa se expressar com assertividade. Você precisa se comunicar com clareza, com cordialidade. E saber, principalmente, aí entra a assertividade novamente, saber pontuar os problemas que estão, por exemplo, ocorrendo, que você identificou como problema. Para quem recebe o feedback, há o aprendizado. Um aprendizado de saber ouvir. Daqui a pouco a gente vai saber. Vou ensinar para vocês na aula de comunicação o saber ouvir. Saber ouvir principalmente críticas. E valorizar o que foi feito. Mas, inclusive, aceitando que você tem que melhorar. Você recebe uma crítica, tudo bem, você tem que saber ouvir, mas não ter aquele sentimento negativo. Ter o sentimento que você pode melhorar, que você deve melhorar. Aí você faz a coisa certa e vê o feedback positivo. Olha, não tem coisa melhor do que isso. O retorno, por exemplo, do feedback negativo, ele pode gerar frustração. Mas isso pode, inclusive, de acordo com a pessoa, evidentemente, ele pode funcionar como um motor para incentivar a mudança de comportamento da pessoa. Então, repetindo, para finalizar, o feedback é um recurso de comunicação que busca promover a aprendizagem e crescimento. Ele envolve críticas construtivas, envolve argumentação e, principalmente para o gestor, uma boa capacidade de se expressar. Então, pessoal, esse retorno traz vários benefícios, como melhoria da comunicação, aumento da qualidade do trabalho, crescimento pessoal e profissional de quem dá e de quem recebe feedback, e, principalmente na empresa, o aumento de motivação dos funcionários. Tudo isso leva o quê? A mais produtividade e a qualidade de vida dentro do trabalho. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida?